Olá! Hoje nós vamos falar a respeito da integração do Fence Light, equipamento de proteção perimetral, com o VMS nacional Digiforte. O Fence Light é desenvolvido 100% no Brasil e a integração com o Digiforte, que também é um software nacional, permite você receber alarmes antes de uma intrusão, logo nas primeiras tentativas da intrusão, direto no seu VMS Digiforte. A topologia do Fence Light, ela permite até 4 zonas por controlador. O controlador, ele sempre vai ficar num local protegido, ele não fica em campo, não tem nenhum eletrônico em campo, e a zona é dividida em duas partes. As duas partes utilizam fibras óticas comum, monomodo, como meio de comunicação e sensor. Então, na primeira metade, você tem aqui o trecho não sensível, pode ter até 5 quilômetros, e no trecho laranja você tem a parte sensível entre o início e fim de zona, que também são passivos, e você pode ter até 1 quilômetro de monitoramento e monitorar 4 quilômetros de perímetro com um único equipamento. O equipamento ele transforma uma fibra ótica num sensor de vibração, como nós podemos observar, qualquer toque é detectado, e mais do que isso, uma superfície como essa em que a fibra está em contato, ela também vira um sensor. Então, ao tocar na superfície, nós conseguimos detectar as vibrações também da mesma forma. Instalando esta fibra ótica em um perímetro, nós conseguimos detectar a intrusão antes que ela ocorra efetivamente. Então, nesse caso, nós temos uma grade rígida, a tentativa de intrusão ela vai iniciar, aqui nós vamos ver os sinais detectados e o alarme vai soar. Perfeito. O alarme ele soa antes da intrusão realmente ocorrer de fato. A instalação do Fence Light é muito simples, ela não requer infraestrutura em campo, fibras óticas comuns, completamente dielétrico, e não existe nenhum tipo de manutenção específica em campo. Qualquer tipo de perímetro pode ser protegido. Bom, comparativo da nossa tecnologia com outras, né, nós temos um cenário padrão, né, pode ser um condomínio, pode ser uma indústria, enfim, com diversos tipos de cenários de perímetros, de barreiras perimetrais, ok? E o sistema tradicional, baseado somente no monitoramento de câmeras, ele vai requerer aí algumas câmeras instaladas no perímetro. Então, nesse caso aqui, nós temos um ponto de visada de 50 metros, temos aí 10 câmeras em cada lateral do nosso perímetro. E os gastos se iniciam com equipamentos em campo, com instalação, com mão de obra. Você tem que ter o quadro de comando com bateria, no break, para garantir o funcionamento em caso de falta de energia, aterramento. Então, adicionamos tudo aqui. E você precisa ter energia e comunicação também para todo o sistema. Isso encarece a instalação. Quanto mais câmeras são adicionadas, maior a necessidade de infraestrutura, como TI, monitores, servidores e principalmente storage. E os custos aumentam também. Com mais câmeras exibidas ao mesmo tempo, é muito comum a necessidade de aumentar a equipe de monitoramento. E muitas vezes alguns sistemas, né, sistemas de barreira infravermelho, enfim, são adicionados, porém eles têm uma alta incidência de alarmes. Então, normalmente você tem que reforçar a sua equipe de monitoramento e isso faz os seus custos de recursos humanos aumentarem proporcionalmente. Para ter algum nível de automação, como eu já comentei, é comum a instalação de barreiras infravermelhas que vão disparar após a intrusão. Então, aqui estão nossas barreiras infravermelhas e os nossos custos continuam aumentando. Mesmo com o alto gasto de equipamentos e infraestrutura, algumas ameaças não são detectadas. Por exemplo, a quebra de muros não é detectada pelas barreiras infravermelhas. Nesse caso, é comum a presença de um Honda percorrendo o perímetro para garantir a sua integridade. Está lá o nosso Honda, um custo médio, região sudeste, de R$ 20.000 por mês, um posto armado 24 horas. Nossos gastos com recursos humanos aumentam consideravelmente. Após a instalação, começam os problemas. Você tem uma infraestrutura bem complexa em campo. E o Brasil é campeão mundial na incidência de raios, com mais de 78 milhões todos os anos. Todo cabeamento instalado se transforma efetivamente em um para-raio, podendo conduzir eletricidade de raios no circuito de forma direta ou indireta.
Isso pode causar queima de parte ou de todo o sistema que foi instalado em campo, e nesse caso, tudo que foi gasto se torna um enorme prejuízo. Olha o que acontece com o nosso custo, nosso gasto vira prejuízo. Além de perder o capital, existe um problema maior, o perímetro fica vulnerável e o custo para reativar o sistema é muito alto. Existe uma forma mais segura e inteligente, que é o FenceLight integrado ao DigiForte. O sistema ideal FenceLight, ele começa com a instalação do controlador, que vai ficar na sua sala de TI dentro do seu rack, protegido. Dessa forma, seu investimento fica fora do perímetro e 100% protegido. E aqui começam os nossos investimentos e não custos. Após o equipamento controlador, é instalado em campo um cabo de fibra ótica comum e os componentes passivos de início e fim de zona. Simples assim. Pronto, seu perímetro está 100% protegido. O FenceLight é capaz de detectar antes da intrusão, gerar o alarme antes da intrusão sem falsos alarmes. A instalação fica praticamente invisível, valorizando a fachada e gerando o efeito surpresa para o atacante. Então, nas grades e cercas, nós conseguimos detectar escalada, cortes, tentativa de serrar a grade. E nos muros e treliças, nós conseguimos detectar tentativa de quebra, escalada, tentativa de corte, tentativa de serrar o muro ou a treliça. A economia que o FenceLight gera. Então, ele se integra à solução de CFTV já instalado e ele permite a utilização de câmeras DOME com PTZ, por exemplo, com a integração do DigiForte. Isso permite você reduzir a quantidade de câmeras e colocar câmeras DOME PTZ para ir exatamente para a zona de interesse quando detecta alguma atividade de tentativa de intrusão. Quando detecta, ele vai disparar o evento global no DigiForte e isso faz com que você tenha um monitoramento ativo do seu perímetro sem a necessidade de novos operadores. Está lá a nossa câmera DOME, começa a nossa economia. Ok? Como não existe nenhum tipo de equipamento eletrônico em campo, o sistema é completamente imune a raios. Na incidência de um raio, o seu investimento continua protegido e a sua segurança e o seu perímetro continuam protegidos. Comparativo, FenceLight com DigiForte versus outros. Aqui nós não temos nenhum eletrônico em campo versus todos os equipamentos em campo. Investimento 100% protegido versus investimento sob risco. Detecção antes da intrusão versus detecção após a intrusão. Imune a queima por raios versus o risco de queima por raios. Infraestrutura econômica versus uma infraestrutura cara e complexa. Otimização de custos com CFTV, storage, enfim. Altos custos com CFTV, principalmente estrutura de câmeras fixas, otimização de custos com TI versus altos custos com TI, como nós comentamos, principalmente storage, otimização de custos com RH, não tem necessidade do Honda, altos custos com RH, solução simples e eficiente baseada com equipamentos que não são eletrônicos em campo, versus uma solução coxa de retalhos, zero manutenção versus uma manutenção cara e constante. Uma solução FenceLight mais DigiForte não tem falsos alarmes versus outras soluções que apresentam falsos positivos e negativos. O comparativo visual de investimento versus gasto, ou seja, o investimento no caso do FenceLight com DigiForte é muito menor do que o gasto nos outros sistemas. E por que gasto nos outros sistemas? Porque caso ocorra um raio que possa queimar o seu sistema, você vai ter dobrado o seu gasto com equipamento e material e dobrado o seu gasto com mão de obra para fazer a substituição do sistema. Falando da integração do equipamento FenceLight com o DigiForte. Bom, essa é a tela de monitoramento do sistema, onde ele tem toda a parte de monitoramento de sinais e nós podemos aqui visualizar o status da zona. Então, a zona 1, 3 e 4 estão com a fibra quebrada, e a zona 2 está com o seu funcionamento aí perfeito, tá? Nós conseguimos visualizar aqui os sinais sendo gerados em tempo real. Isso daqui é uma interface web, ok? E esses sinais eles podem gerar alarmes, como esse alarme aqui, que informa quais são os sinais de vibração que existem dentro dele, ok? Bom, nós temos aqui um trecho que é dispositivos externos, um trecho de configuração, né? Uma seção de configuração. Nessa seção, nós podemos colocar as URLs que vão ser disparadas no caso de um tipo de alarme, tá? Ou seja, para chamar a zona do DigiForte, por exemplo, um evento global,
nós colocamos aqui na URL a API do Digiforte. Quando nós selecionamos aqui os alarmes, né, nós podemos selecionar intrusão, quebra de fibra e outros eventos que o sistema detecta, ok? E quando nós detectamos aqui, nós selecionamos a zona, nós selecionamos qual é a zona que nós queremos configurar. Então, no caso, zona 1 e 2, intrusão, alarme de intrusão, ele vai chamar uma determinada URL, um determinado web service. E o Digiforte possui integração de API web. Então a integração é muito simples, não necessita de nenhum tipo de codificação, programação. Ela é feita totalmente aqui nessa tela, ok? Então aqui nós vamos colocar a URL, essa URL ela é de acordo com a API do Digiforte, ou seja, isso é fornecido pela Digiforte, compatível com todas as versões do software VMS da Digiforte, certo? E agora vamos ver ela funcionando. Essas imagens são as imagens de uma live do Digiforte, ok? Então, aqui é feito o posicionamento da câmera e quando o alarme é gerado, a câmera automaticamente ela vai ser colocada aqui. Depois eu vou disparar o evento, né? Isso foi feito remoto, ou seja, o Digiforte estava em São Caetano e o equipamento estava em Santo André, e pela internet o equipamento informou, evento global, cerca perimetral acionada, e ele já chama aqui uma posição preset imediatamente no Digiforte. Não existe limites de zonas para fazer a configuração. O Digiforte consegue gerar eventos de pop-up, eventos de preset, consegue criar eventos de envio de e-mails, envio de alarmes e diversas outras situações que vão colaborar com o monitoramento em tempo real. E é isso, acerte na escolha, faça uma vez, faça certo com o Fence Light e a integração Digiforte.